Hoje nós veremos, se você já acompanha aqui as pregações dessa epístola, nós vimos na semana passada a primeira digressão. O que é uma digressão? Onde o apóstolo João ele sai do assunto, do tema principal da sua epístola e vai tratar de um assunto diferente. Então, na semana passada nós vimos a primeira digressão. Hoje nós vamos ver a segunda digressão que ele faz, saindo do tema principal. Na anterior nós vimos que ele falou acerca das diferenças entre os cristãos dentro de uma igreja, de uma congregação. Nós vimos que não existe cristão mais espiritual que os outros, né? Essa ideia de que algum cristão possa ter um contato mais íntimo com Deus, ao ponto de a oração dele ser mais poderosa do que o irmão que está do seu lado. Não, isso não existe. O que existe, segundo as Escrituras, são diferenças de maturidade. Cristãos que são mais maduros na fé do que outros, pelo tempo de caminhada com Deus, pelo tempo que ele dedica ao estudo da palavra e etc. Hoje nós vamos ver que ele vai sair de dentro da igreja, do assunto que era reservado para cristãos, e agora ele vai falar um pouquinho sobre o mundo. Ele vai falar sobre a maneira como nós vemos o mundo e como nós vivemos o mundo. Então, se você já tem alguma intimidade das Escrituras, você já deve ter lido certamente a parábola do semeador. É uma parábola famosa de Jesus, onde ele fala das diversas sementes lançadas em diversos tipos de solo. E uma dessas sementes, Jesus disse que ela foi lançada entre os espinhos, né? E depois ele conta que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Na explicação de Jesus sobre essa parábola, Jesus disse que essa semente representava as pessoas que escutavam o Evangelho, escutavam a palavra de Deus sendo pregada, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocavam aquela palavra, não permitindo que ela viesse a dar frutos na vida daquela pessoa. Hoje o apóstolo João vai tratar esse texto e vai expandir, vai ainda mais longe, mas nesse mesmo tema que Jesus falou nessa parábola, em especial nesse tipo do solo espinhoso, aquele solo que sofreu a sufocação do mundo e do amor do mundo e tudo aquilo que o mundo nos oferece. Então vamos ler aqui 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Amado Pai, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo a Tua direção, Senhor, sobre essa palavra que será exposta aqui essa noite, Deus. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, independente de mim mesmo, Deus. Que o Senhor venha a falar somente aquilo que o Senhor deseja a nós, com um poder que só vem através da Tua própria palavra, Pai. Sabemos que homens não possuem poder algum, Senhor. Palavras meramente humanas são jogadas ao vento, Senhor, se não acompanhadas do Teu Espírito, Pai. Nos direciona, nos guia, Senhor, abra o nosso entendimento para apreciarmos as pérolas e as verdades contidas nas Escrituras. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, meu propósito principal aqui essa noite é responder a seguinte pergunta com base aqui no texto de João: por que não devemos amar o mundo? Essa é a pergunta. E a partir dos argumentos apresentados pelo apóstolo, que a gente possa comparar e analisar a minha própria vida, a sua própria vida, identificando áreas onde eu possa estar falhando e, através dessa análise, encontrar o caminho correto a seguir. Então vamos para a pergunta: por que não devemos amar o mundo? Em primeiro lugar, segundo o texto, nós não devemos amar o mundo porque é impossível amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. É o que nos diz o verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A ordem é dada por João e é clara: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo.
E logo após ele apresenta o primeiro motivo para não amarmos o mundo. Ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o primeiro argumento do apóstolo João para não amarmos o mundo é que não vamos conseguir amar os dois simultaneamente, ao mesmo tempo. Ele é um amor excludente. Ou você vai amar o mundo, ou você vai amar a Deus. Mas para que a gente possa entender, é indispensável que nós tenhamos a ideia correta sobre o que a palavra mundo quer significar nesse texto. A palavra no original vem do grego cosmos, e essa palavra no Novo Testamento, ela é encontrada em 3 diferentes significados. Se você ler em Atos 17, 24, vai dizer o texto: Deus fez o mundo, cosmos, e tudo que nele existe. Então nós temos o primeiro significado para a palavra mundo. Ela tem um sentido físico, de mundo criado, o planeta, as coisas que há no planeta que Deus criou. Nós temos também no texto tradicional de João 3,16, que Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós temos um outro sentido aqui na palavra mundo, é o sentido humano, das pessoas. Deus amou as pessoas, o mundo. Dessa maneira a gente deve amar sim o mundo. E nós temos esse terceiro sentido que nós encontramos aqui na Epístola de João: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Esse mundo, ele possui o sentido, o significado de um sistema que anda em rebelião contra Deus. É o sistema do mundo, a forma de o mundo ver as coisas, as decisões que o mundo toma que não levam Deus em consideração. Para João, o mundo era a sociedade pagã com seus falsos valores, as suas falsas maneiras de viver e os seus falsos deuses. O mundo, nesse sentido aqui da Bíblia, é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo aqui na terra. É por isso que quando falamos de mundo como um grupo de pessoas, conforme no Evangelho de João 3,16, ele deve ser amado. Senão nós teríamos uma contradição bíblica. Jesus está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho. Agora vem o apóstolo João e nos diz que nós não devemos amar o mundo. Então é importante que a gente entenda o sentido de mundo aqui para João. E o sentido é esse. Quando falamos de mundo, é o seu sistema mau, que está organizado sob esse domínio de Satanás e não de Deus. Esse mundo, ele nunca deve ser amado. Nunca. Então a razão, o motivo para não amarmos esse mundo é que esse amor, juntamente com o amor de Deus, eles são mutuamente exclusivos. Se um homem é dominado pela perspectiva e pelos interesses do mundo que rejeitam a Cristo diariamente, é evidente que ele não consegue amar a Deus. Não tem como, é incompatível. Então eu vou ler mais 2 textos bíblicos que dão base para esse argumento de João. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o mesmo sentido do apóstolo João. Em Mateus 6,24, Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se não podemos servir a Deus e ao dinheiro, tampouco nós poderemos amar a Deus e ao mundo. Não tem como. Então eu poderia fazer, irmãos, uma lista com várias circunstâncias onde nós demonstramos muitas vezes amar mais o mundo do que a Deus. Por exemplo, quando você é desonesto no seu trabalho, quando, por exemplo, você não obedece às autoridades ou às leis do seu país, quando você não cumpre o seu papel como marido ou como esposa, segundo a palavra de Deus, quando você mente, quando você faz uma fofoca, enfim, são situações onde você mostra que o valor do mundo está mais impregnado dentro de você do que os valores de Deus. Mas o ponto é que o mundo que estamos tratando aqui não é apenas uma questão de atividade.
Não é apenas do que nós fazemos ou das coisas que praticamos, mas se trata de uma questão interior, uma questão do coração. É possível que você tenha uma vida bonita, uma vida correta, mas internamente ter um coração manchado pelo amor ao mundo. É possível que você seja um grande conhecedor das Escrituras. Talvez você conheça bastante de teologia também, mas no interior ser um legalista. Como Jesus disse aos religiosos da sua época: sepulcro caiado, vocês são sepulcro caiado, vocês são bonitinho por fora está arrumadinho, tem mármore, está bonito, mas por dentro está cheio de osso podre. Essa é a comparação. Exterior, ok, parece ser belo, por dentro, coração manchado pelo amor ao mundo. Então é bem possível que você nunca tenha traído a sua esposa, por exemplo, mas interiormente você tenha cobiçado todas as mulheres que passaram na sua frente. É possível que você não seja rico e nem demonstre se preocupar com essas coisas, mas interiormente você cobiçar diariamente a riqueza, você sonhar que ganhou na Mega Sena, que algo mágico aconteceu na sua vida e que mudou a sua condição financeira do dia para a noite. Ou seja, externamente não aparenta, mas internamente há aquele desejo, aquele amor por essas coisas. Ficou claro o ponto aqui, irmãos? Eu não estou falando de atos externos, de atitudes, mas de um coração que ama, que devota a sua vida a uma causa. E segundo a Bíblia, o que ela ensina na sua totalidade, nós só temos duas escolhas. Ou nós vamos lutar pela causa de Cristo nesse mundo, ou pela própria causa do mundo. Não tem outra escolha. Talvez as circunstâncias, irmãos, tenham te trazido até uma igreja. Você pode ter visto que na igreja é um bom ambiente para você ter a sua família, inserir a sua família. Talvez você pense que na igreja há conselhos úteis para o seu casamento, para você criar seus filhos. Talvez você ache que é um bom ambiente, você tenha amizades mais saudáveis. Você tenha até aprendido da Bíblia, e isso é legal. Mas o fato é que se você nunca amou Deus de verdade, de nada adianta. Se você nunca amou Deus de maneira verdadeira, seu grande e principal objetivo é o mundo. Esse sistema que move os seus maiores desejos, as suas maiores ambições. O seu grande sonho é continuar mantendo o seu padrão de vida ou aumentar esse padrão. A pergunta é: quais as motivações por trás de cada decisão e escolha que eu levo na minha vida? Deus está presente quando eu tomo as decisões? Eu penso em Deus, ou eu procuro pensar o que Deus ensina sobre determinada área para mim tomar essa decisão? Eu levo Deus em consideração? A verdade é que nós não podemos ser religiosos, irmãos. Uma pessoa religiosa, ela não mistura as questões espirituais com as questões da sua vida diária. Deus nunca assume de fato o trono da vida dessa pessoa. Ele nunca governa de fato todas as esferas da vida. Por exemplo, quando eu escolho qual área profissional eu devo seguir na minha vida, então fica o conselho para os jovens, para o William, tá? Daqui a pouco pensando, não está aí o William? Ah, está lá, William. Então, qual que é o padrão segundo a palavra de Deus? Eu vou analisar minha vida, as aptidões que eu possuo, onde eu serei mais útil. Eu vou analisar isso, eu vou pedir opinião para as pessoas que convivem comigo. E analisando tudo isso, por exemplo, eu vejo que eu tenho facilidade, eu tenho prazer em trabalhar com a área da biologia. Então eu posso ser um médico. Então, ok, eu vou ser um médico que faça a diferença nesse mundo. Eu vou ser um médico vocacionado. Eu vou ser um médico cristão, que vai ter valores e princípios. Eu vou glorificar a Deus através da medicina que eu vou praticar. Agora, olha como o mundo vê essa escolha. Qual é a profissão mais rentável hoje em dia? Qual vai me trazer mais dinheiro? A medicina hoje é o campo.
Eu vejo os médicos andando de carro importado, cheio de dinheiro. Eu vou fazer medicina porque essa área vai me dar dinheiro. Eu olho o dinheiro e penso tudo aquilo que esse dinheiro pode me proporcionar. E aí eu tomo uma decisão que não leva a Deus em conta. E o que a gente vê? Uma quantidade absurda de profissionais frustrados com as suas profissões, porque escolheram as carreiras baseadas no ganho, no lucro, ou em outros motivos, ao invés de escolher através dos dons que receberam de Deus. Mas eu conhecia Cristo e eu já era um psicólogo formado. Então seja um psicólogo que honre a Deus com a sua profissão, que trabalhe em favor do mundo, que honre ao nosso Senhor, que ajude as pessoas. Seja o melhor psicólogo possível. Permita que Deus entre nessa área da sua vida, na sua área profissional. Se você possui uma empresa, honre e glorifique a Deus com ela. Seja honesto, gere empregos, produza e venda produtos que glorifiquem a Deus e sejam bênção para as outras pessoas. Pague seus impostos de uma forma que o mundo não faz. E mostre para o mundo a luz de Deus dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa. Mostre que você ama a Deus e não esse sistema mundano. E talvez eu leia Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Puxa, eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar, e todo o resto. Mas, para mim fazer isso, eu tenho que me tornar pastor. É impossível que eu busque a Deus em primeiro lugar. Eu não tenho tempo para isso. Não. Você deve buscar a Deus em primeiro lugar onde você está hoje. Eu vou dar o meu melhor no meu emprego. E eu faço isso não como o mundo faz, buscando reconhecimento, buscando recompensa financeira, mas eu faço isso para glorificar o Pai, porque eu amo Ele. Todas essas pessoas do mundo todo, todas as pessoas do mundo, elas vivem sobre uma perspectiva ou outra. Ou você amará a Deus, ou o mundo. Não existe uma outra opção. Abandone hoje essa ideia, irmãos. Essa teologia fraca de que existem coisas que são santas e outras não. Que uma coisa não interfere na outra. Eu não permito que a religião interfira na minha profissão. Então, irmãos, você ama o mundo, porque Deus quer sim interferir na sua profissão. Nós, como cristãos, não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Em segundo lugar, nós não devemos amar o mundo, porque o mundo vai tentar de todas as formas nos derrubar. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O segundo motivo pelo qual não devemos amar o mundo, esse sistema em rebelião contra Deus, um sistema que vive sem levar Deus em consideração, é que nada que existe neste mundo provém de Deus. Porque se houvesse qualquer parte desse sistema proveniente do Pai, nós teríamos algum motivo para amá-lo. Ao contrário, João diz: tudo o que há no mundo não procede do Pai, mas procede do próprio mundo. E além de não prover de Deus, tudo que existe no mundo vai trabalhar para nos derrubar como cristãos, como seguidores de Cristo. E João lista aqui de maneira especial 3 coisas que procedem desse sistema: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Segundo um comentarista bíblico chamado Charles Dodge, ele diz que essas 3 coisas são as marcas essenciais do modo pagão de viver. E nós vamos ver o que significa cada uma delas. A primeira, a concupiscência da carne. A palavra concupiscência, irmãos, significa um forte desejo, né? E aqui, carne, o genitivo carne, ele é um subjetivo aqui. Então o significado disso não é um desejo pelas coisas da carne, mas um desejo que é proveniente da carne. Carne está sendo acusada aqui num sentido ético, diferente de um sentido material, que significa corpo. Então, toda heresia sai da própria Bíblia, né? Você já deve ter visto várias vezes pessoas em dias santos se chicoteando,
ou se com lâminas, tirando sangue do próprio corpo e tal, é a ideia de que a carne é mal, que o nosso corpo é mal. Mas a ideia do texto não é que o nosso próprio corpo, mas coisas que procedem do interior, os nossos desejos. Carne aqui é a velha natureza humana, ou a capacidade do homem de fazer aquilo que desagrada a Deus. A carne é a nossa natureza caída. São os desejos que estão gritando dentro de nós por serem satisfeitos. Esses desejos que estão lá no nosso coração. Por exemplo, uma coisa que é boa em si mesmo pode ser facilmente pervertida pela concupiscência da carne. A fome, ela não é mal. Comer é algo bom, mas a glutonaria, sim, é um pecado. Beber bebida alcoólica em si não é mal, mas a embriaguez, sim, é pecado. O sexo, quando desfrutado no casamento, não é um mal, mas a imoralidade, sim. O dormir não é nenhum tipo de mal, eu gosto bastante, por sinal. Mas a preguiça, sim, é um mal. É o desejo que está ali, a gente pega coisas que são lícitas e esse desejo torna em algo pecaminoso, a gente excede. Os desejos da carne, esses desejos do nosso interior que moram no nosso coração e que eu não consigo dominar, e eles se tornam pecaminosos quando eu extrapolo, quando eu transgrido o limite da liberdade que eu possuo. A segunda concupiscência é a dos olhos. Os olhos, eles são a porta do mundo para a carne. Os olhos, eles alimentam o desejo que eu possuo dentro do coração. Enquanto a concupiscência da carne possui a ideia do prazer físico, a dos olhos possui a ideia do prazer mental. São as tentações que nos atacam, não mais de dentro para fora, mas os desejos que estavam no nosso coração agora são alimentados de fora para dentro, através dos olhos. Tem alguns exemplos bíblicos óbvios sobre isso. Por exemplo, Eva, quando ela olhou para a árvore proibida, ela disse que ela era agradável aos olhos. Houve essa concupiscência dos olhos. Outro exemplo clássico é o olhar de Davi para Batseba, quando ele viu, por um incidente, ela tomando banho. Ele cobiçou ela com essa concupiscência. Jesus nos fez um alerta sobre esse desejo proveniente dos olhos. Ele disse: se eles lhe fazem tropeçar, arranca-os. Porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Mateus 5:29. Agora é óbvio que Jesus não quis dizer literalmente, pegue, tire fora seu olho, fique caolho, fique cego, porque é melhor que você fique cego. Não, Jesus estava dizendo o quão sério isso é, o quanto você deveria levar isso com seriedade. Nós deveríamos lutar desta maneira, se preciso for, faça isso. Não trate de qualquer jeito disso. E a terceira é a soberba da vida. Das três expressões, essa aqui é a mais difícil de ser compreendida de maneira correta. É necessário que a gente estude individualmente as palavras para conseguir compreender. Então, nós precisamos estudar o que é soberba e o que é vida aqui no texto. A primeira palavra, soberba, ela só aparece também em Tiago, capítulo 4, verso 16, onde ela foi traduzida por arrogante pretensão. A ideia é de ostentar alguma coisa sem perceber o vazio ou o real valor que ela possui. Já vida, ela existe duas palavras originais no grego que são traduzidas, as duas palavras são traduzidas por vida no português, que é bios e zoe. Zoe possui o significado de uma vida no princípio essencial, enquanto bios, o significado é uma manifestação concreta, no sentido de posse. Então a palavra usada aqui nesse texto é bios. Então o significado para a expressão soberba da vida é um orgulho, uma arrogância relacionada com as circunstâncias externas de alguém. Ou seja, uma arrogância por ostentar sua própria riqueza, ou ostentar uma posição social que você ocupe, ou você querer ostentar uma soberba pela roupa que está vestindo. Então esta ostentação pretensiosa é simplesmente o desejo de brilhar ou de ofuscar as outras pessoas com uma vida luxuriosa.
Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que resume muito bem o que é essa soberba da vida aplicada no nosso contexto de hoje. Ele diz assim, que as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar as pessoas que não conhecem. Perfeita definição. As pessoas compram aquilo que elas nem precisam, muitas vezes com o dinheiro que ela não tem, para impressionar as pessoas que ela nem conhece. Essa é a soberba da vida. Isso é de fato impressionante, irmãos. Eu me lembro de mim mesmo antes de Cristo. Quando conseguia comprar um carro novo, parecia que eu me revestia de um novo corpo, né? O ego não cabia no banco da frente. Carro novo, né? Vamos passear, porque troça... Ou quando criança ganha uma roupa nova, um tênis novo, né? Sai saltitando com o tênisinho, mostrando para todo mundo que está de tênis novo. Esse somos nós, esse é um ser humano, irmãos. É esse o desejo que existe dentro do nosso coração. E todas essas coisas, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, elas não procedem de Deus, mas desse mundo, desse sistema que não leva Deus em conta, que não leva a palavra de Deus em consideração. Mundo esse que vai tentar de todas as formas nos derrubar. Seja através da nossa própria natureza, o nosso próprio desejo pecaminoso, seja por coisas que o mundo vai nos oferecer e que vai nos atrair, ou seja pela nossa própria vaidade. Se cairmos, se nós pecarmos, será diretamente relacionado a uma dessas áreas. Ou é algo que eu desejava no meu coração, ou uma tentação que o mundo me ofereceu aos olhos, ou a própria soberba que eu possuo. Ou daremos razão a esses nossos desejos, ou pecaremos com os nossos olhos através da imoralidade, da cobiça, da inveja, ou ainda vamos desejar nos vangloriar com aquilo que temos, com os nossos bens, com a posição que eu ocupo, com a roupa que eu estou vestindo. Todos os pecados cairão em uma dessas três áreas. E nós devemos vigiar intensamente, irmãos. O mundo hoje nos oferece opções das mais variadas para cairmos em qualquer uma dessas áreas. E esse sistema mundano, ele vai jogar duro com você. Ele vai jogar firme. Ele vai jogar sujo também. O mundo oferece para nós hoje tudo aquilo que nós precisamos para pecar. Seja qual for a área que você lute na sua vida, o mundo vai te oferecer opções bastante atrativas para você cair diariamente. Se o seu problema é vício, o mundo tem de tudo: drogas, bebidas, cigarro. Se o problema é área sexual, o mundo oferece satisfação momentânea, seja ela real ou virtual. Se o seu problema é com consumismo, eu nem preciso dizer, irmãos. Nenhuma geração que passou por essa terra foi tão consumista quanto a nossa. É como uma partida de futebol. Essa ilustração só os homens vão entender, né? Mas tudo bem. Se você vai encarar uma equipe que joga sério, um time que joga duro, você vai ter que jogar tão sério, tão firme quanto eles, se quiser vencer. Então nessa nossa batalha contra o mundo, não é diferente. O sistema mundano vai vir com tudo para te derrubar. Se você não for forte, ou não for tão duro quanto, é derrota na certa. E onde nós podemos nos fortalecer, nos preparar, montar uma estratégia? Em Deus, na sua palavra, em oração, na igreja, com os irmãos. É aí que nós buscamos força, orientação, estratégia. Então, irmãos, nós como cristãos, nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque em primeiro lugar é impossível que nós conseguimos amar os dois. Em segundo lugar, porque o mundo vai tentar de todas as formas nos derrubar. E em terceiro lugar, porque o mundo não possui valor eterno, é o que nos diz o verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A terceira e a última razão para não amarmos o mundo
é que os últimos dias chegaram. Nós estamos vivendo os últimos dias. É o que a Bíblia nos diz. Jesus inaugurou esses últimos dias e nós vivemos até hoje. E o mundo, juntamente com as trevas que existem nesse mundo, já estão condenados. E todos os homens, com seus desejos mundanos, passarão por esse mundo. Somente uma classe de pessoas permanecerá, segundo o texto. Ele diz ali: aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, quem que vai permanecer eternamente, segundo o texto? O que faz a vontade de Deus. Não é o que diz fazer, nem aquele que ama fazer, mas o que de fato faz, o que obedece à vontade de Deus. Então, essa conclusão final de que o mundo passará, ela serve para nos incentivar a obedecer, para nos incentivar a prontamente olharmos para a palavra de Deus e segui-la. Serve para nos incentivar a não amar esse mundo. Para isso a gente tem que ter em mente que esse mundo, a concupiscência, os desejos de tudo isso que esse mundo nos oferece, que é bom, que nós gostamos e que alimenta a nossa carne, são transitórios, são passageiros. O mundo não é permanente. Um dia tudo vai passar. Seus prazeres, os encantos desse mundo, tudo passará. E um cristão maduro, ele se considera um estrangeiro nesse mundo, um peregrino nessa terra. Ele não tem cidade permanente aqui, mas ele procura por uma cidade que ainda está por vir. A real é que um cristão ele não pode se sentir em casa neste mundo. Eu vou relembrar a definição do John Stott da semana passada sobre um cristão maduro. Ele diz que os cristãos maduros são aqueles que já estão vivendo agora, conscientes na eternidade. Um cristão maduro, ele consegue colocar valor correto em todas as coisas. Ele consegue avaliar com exatidão o que de fato possui valor eterno e o que possui apenas um valor transitório, temporário. Não são poucas as vezes, irmãos, que o cristão é chamado de tolo por abandonar coisas que o mundo valoriza ao extremo. Abrir mão de uma grande quantia de dinheiro por ser de uma maneira ilícita. Abrir mão de prazer sexual pela fidelidade e pela aliança que ele fez diante de Deus com sua esposa. Abrir mão de posições de maior destaque no seu local de trabalho, porque isso custaria tempo, um tempo precioso que ele perde com Deus e com a sua família. As pessoas, quando veem cristãos tomando essas decisões, eles dizem: você é tolo, abriu mão desse dinheiro que vinha fácil, ou não aceitou esse cargo, essa promoção, você é tolo, está todo mundo querendo isso, tu não quer? E diante desses que falam que o cristão é tolo, eu uso uma frase de Tim Elliott, que é um mártir cristão. Ele diz assim: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá alguma coisa que ele não pode guardar para sempre, para através disso ganhar algo que ele nunca poderá perder. Essa é a visão de quem ama a Deus, ao invés de amar o mundo. Não é tolice dar aquilo que não podemos guardar, porque dinheiro, sucesso, status, tudo isso passará com o mundo. E depois que esse mundo acabar, junto com as suas refinadas culturas, com as suas valiosas filosofias, com o seu egocentrismo intelectual, com o seu materialismo, com o seu consumismo, e todo esse mundo tiver dado lugar ao novo céu e à nova terra, os fiéis servos de Deus, aqueles que abriram mão de coisas que não poderiam guardar para ganhar aquilo que não poderiam jamais perder, esses permanecerão para sempre, refletindo a glória de Deus por toda a eternidade. O homem que se apega aos caminhos mundanos está entregando as suas vidas a coisas que não têm futuro. O homem do mundo está condenado ao engano.
está condenado à desilusão. O mundo é um beco sem saída. Nada satisfaz nesse mundo. Nada. O homem corre atrás do vento. No fim das contas, o tempo passa, e passa depressa, irmãos. Chegará o dia onde nada do que construímos, seja o que for, se for uma carreira bem-sucedida, uma conta gorda no banco, uma família estruturada, muitas posses, nada disso poderá prolongar muito mais do nosso tempo aqui neste mundo. Nada disso vai estender a nossa passagem. A verdade é que tudo que nos rodeia é temporário e passageiro. Nada disso poderá nos salvar de um fim que é certo. Um dia todos nós, irmãos, morreremos. Daqui a 100 ou 200 anos, muito provavelmente ninguém mais vai se lembrar de nós. E o que é pior, talvez nem sentirão a nossa falta. Isso é a verdade. Mas o mais triste, irmãos, é que nós sabemos, porque dentro de nós existe algo que nos diz que isso não é certo, que nós não fomos criados para morrer. A morte é uma intrusa nesse mundo. Nós não sabemos como lidar com ela. Essa que é a verdade. Todos, crentes ou descrentes, sentem dentro de si um desejo de viver para sempre. E esse desejo inato no homem é mais uma evidência de que Deus existe, porque nós fomos criados para viver para sempre. Deus revelou a nós, e se revelou a nós através de Jesus, a expressão exata de Deus. E Jesus disse que a maneira como vivemos aqui neste mundo determinará como será a minha eternidade. Nós precisamos dar o valor correto a todas as coisas. Como é comum, irmãos, nós trocarmos coisas com alto valor eterno por coisas que não possuem nenhum valor. E nós temos que lutar contra isso. E de maneira prática, irmãos, eu quero apresentar 3 locais onde eu posso estar errando em determinar o valor eterno em minha vida. O primeiro, quando eu determino as prioridades na minha vida. Muitas vezes as pessoas erram e erram de longe neste ponto. As prioridades na nossa vida, segundo a palavra de Deus, é Deus, marido ou esposa, filhos, trabalho, igreja e demais pessoas, lazer ou hobbies. Quão longe do que o mundo diz que devem ser as nossas prioridades isso está. Quão longe, irmãos? E eu pergunto em nós, quão longe nós estamos dessas prioridades em nossa vida? Será que a minha vida demonstra claramente essa lista bíblica de prioridades? E eu vou novamente insistir num ponto que eu já falei antes. Alguém pode dizer que é impossível que eu dedique a maior parte do meu tempo para Deus. O pastor quer que eu fique o dia inteiro lendo a Bíblia e orando. Não é isso, irmãos. Isso é um entendimento errado, um conceito errado que as pessoas têm com essa teologia fraca que anda sendo pregada. Deus sim é a prioridade número 1. E eu devo buscar diariamente sim conhecê-lo mais e ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Mas isso não acontece apenas quando eu estou trancado no meu quarto estudando a Bíblia ou orando. Por exemplo, a segunda prioridade é a minha esposa. Então o que eu faço? Eu não deixo Deus de fora da minha segunda prioridade. Eu trago Deus para dentro dela. Eu vou tratar como a esposa segundo o padrão de Deus. Deus é incluído nisso. Igualmente com os meus filhos. Na criação de Deus, eu vou trazer de Deus para dentro dela. Eu vou saber o que Deus quer para criar meus filhos. De que maneira? Deus está inserido. No tempo do meu trabalho,
não é diferente. Deus não fica de fora do meu trabalho. Pelo contrário, eu trabalho da melhor maneira possível, como se trabalhasse para Deus. Deus guia, Deus direciona a minha conduta no trabalho. Dessa forma, Deus vai ser sempre a nossa prioridade. Deus está em cima e todo o resto descende através dele. Esse é o ponto, irmãos. Deus direciona, Deus é o dono da minha vida. Deus sim é a prioridade sempre. Segunda maneira, quando eu determino a minha rotina, irmãos. Uma das formas de observar, ponto anterior, como eu determino as prioridades da minha vida, é observando como eu determino a minha rotina. O tempo que eu dedico para cada uma dessas áreas. Obviamente que na maioria dos casos, o trabalho vai ocupar uma área de tempo muito maior do que os outros. Mas por quê? Porque o trabalho é a maneira que nós temos para prover sustento para a nossa família. Ou seja, o tempo que eu gasto no trabalho é uma consequência de entender quem Deus é, entender que o trabalho é plano de Deus, e ainda que através dele que eu provenho os recursos para a minha família, para o sustento da minha família. Então não há nada de errado em gastar 8, 10 horas do dia trabalhando. O problema é quando o trabalho vira o objetivo final. Tudo na minha vida gira em torno do trabalho. Em minha rotina não sobra um tempo para Deus, para minha esposa, para os meus filhos, porque o trabalho me consome por completo. É corpo e alma. E ainda por cima eu não incluo Deus nele. Então aí sim o trabalho ocupou uma posição que era de Deus. Não pelo tempo em si, mas pelo jeito que você lida com isso. Então uma aplicação direta sobre essa questão da rotina, irmãos. Nós temos que reservar tempo para todas as coisas. Nós precisamos sim tempo com Deus para aprender da palavra, tempo com nossas esposas, maridos, tempo com nossos filhos. Nós precisamos ter um equilíbrio nisso, né? E de uma forma que Deus seja inserido em tudo. As questões do nosso estudo bíblico na quarta-feira. Quais são os motivos que me levam a não estar no encontro da quarta, no estudo bíblico? É uma maneira de você ver os seus valores. Se você valoriza mais aquilo que tem valor eterno ou aquilo que não tem. Se eu venho por um motivo justo, porque eu não consegui ter tempo com a minha família, eu vou ter um tempo com eles, eu vou ter um tempo para estudar a palavra de Deus em casa, com os meus filhos, e isso é importante porque o resto da semana eu não consegui ter, beleza. Mas se é para trocar por uma novela que está passando, por um filme, por um entretenimento, por um hobby, um futebol que eu tenho depois, isso é demonstrar que os valores estão invertidos, irmãos. Em terceiro e último lugar, como eu determino os meus gastos? A maneira como eu uso os recursos que Deus me abençoa indica se eu coloco o valor correto nas coisas. Onde eu tenho gasto o meu dinheiro? Irmãos, Deus tem sustentado essa igreja sem nunca a gente precisar pedir dinheiro no culto público. E enquanto eu for pastor dessa igreja, nós nunca iremos pedir. Porque nós cremos, irmãos, que é necessário um ensino bíblico acerca disso. É necessário que você saiba o que é o princípio da oferta. O que Deus ensinou na Bíblia do que é o correto. É por isso que os membros dessa igreja são doutrinados e passam por um tempo até se tornar membro para aprender todas essas coisas. E nós não queremos que ninguém oferte para a igreja pensando que se eu der, Deus vai me abençoar. Porque eu escutei em outro lugar que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida. Errado! Texto fora do contexto. Nós não queremos isso, irmãos. Mas quantas vezes, irmãos, nós fazemos esforços financeiros com coisas que nós queremos muito possuir, mas que não possuem valor eterno? Quanto mais, irmãos, nós poderíamos fazer
como igreja, com os recursos necessários. Quantas vidas mais nós poderíamos alcançar? Quantos missionários nós poderíamos ajudar? Quantos missionários nós poderíamos enviar? Quantas pessoas poderíamos preparar para uma boa escola de teologia aqui? Enfim, coisas que precisam de recurso para acontecer. Quanta diferença uma igreja séria pode fazer no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo. Quanta diferença uma igreja séria poderia fazer. E Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, irmãos. Deus não precisa. Mas a forma como nós usamos o nosso dinheiro fala muito sobre como eu coloco valor nas coisas deste mundo. E pode mostrar ainda mais onde eu tenho colocado o meu coração. Então, irmãos, nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que existem neste mundo. Em primeiro lugar, porque é impossível amarmos o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Em segundo lugar, porque o mundo tentará de todas as formas nos derrubar. E em terceiro lugar, porque o mundo ele não possui um valor eterno. Então mude, irmãos, o rumo da sua vida hoje. Mude os valores, coloque os óculos das Escrituras para ver as coisas, e aquilo que de fato tem valor. Ame a Deus, entregue a sua vida a Cristo e valorize o que possui de fato valor. E que o tempo passará e ele nunca vai perder o seu real valor. Vamos orar.